Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Anderson Silva, bolsista INCT do Herbário H-Delta da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Sob orientação da professora Ivanilza Moreira de Andrade, hoje vamos falar sobre coleta e herborização de material botânico. A identificação científica possui um papel central, tanto do ponto de vista científico como para a sociedade. Prezando pela conservação e manejo da flora, este vídeo apresenta técnicas para coleta, herborização e armazenamento de espécimes vegetais. Vamos começar falando sobre o traje e os acessórios que são essenciais para uma coleta de campo. É importante estar adequadamente vestido, usando roupas leves que cubram totalmente o corpo e usando de preferência botas. É importante estar munido de protetor solar, água e uma mochila para os demais equipamentos. É importante ter em mãos um GPS para saber as coordenadas exatas do local de coleta. Você também vai precisar de uma câmera fotográfica, e você ainda poderá estar substituindo esses dois itens pela câmera e o GPS do seu smartphone. Para a coleta, você vai precisar de estilete, tesoura de poda, podão e sacolas plásticas, de preferência de dois tipos, grandes para acomodar os espécimes vegetais e pequenas para os frutos e briófitas. Para acomodar os espécimes vegetais, você vai precisar de 2 prensas de madeira, papelões, jornais, 2 metros de barbante e elásticos. Você ainda vai precisar de fichas de coleta de campo. A ficha de coleta de campo ou ficha de identificação deve conter todas as informações necessárias para a posterior identificação dos espécimes coletados, como, por exemplo, nome popular e nome científico, família botânica, local, data, coordenadas geográficas e outras características morfológicas, como podemos observar na ficha de coleta do H-Delta. Para o laboratório, você vai precisar de refrigerador, estufa elétrica ou uma estufa feita com lâmpadas incandescentes, material de costura, bem como folha peso 60, linha de costura, agulha, cola, e você também vai precisar de recipientes de vidro e álcool 70. Agora vamos falar dos procedimentos de campo. Ao avistar o espécime que você deseja coletar, você vai fotografá-lo e preencher todos os campos da ficha de coleta. Feito isso, você vai fazer os cortes dos ramos. Você deve selecionar ramos que contenham estruturas reprodutivas, bem como frutos ou flores. Para cada espécie estudado, indica que se retire 5 ramos. Os ramos devem conter entre 15 a 30 centímetros de comprimento cada. Você deve fazer os cortes nas bases dos ramos com tesoura de poda ou outro instrumento afiado, evitando quebrá-los manualmente. Você poderá estar utilizando o podão para a coleta de ramos em partes mais altas. Plantas suculentas ou epífitas, como por exemplo plantas pertencentes às famílias Cactaceae e Orquidáceae, devem ser aspergidas com álcool 70% e mantidas em sacos plásticos fechados, para evitar assim a desidratação das folhas. As briófitas devem ser coletadas junto com o substrato, com o auxílio de um canivete ou um estilete. Plantas menores de 30 cm, como pteridófitas, herbáceas e líquens, devem ser preferencialmente coletadas inteiras, com raízes e o substrato no qual estão inseridas. Os frutos que se destacam facilmente dos ramos devem ser imediatamente recolhidos e armazenados em envelopes de papel ou plástico, devidamente rotulados com a identificação correspondente à da coleta da espécie. Para o manuseio de cactáceas é indicado que se use luvas. Você deve fazer cortes longitudinais e transversais a fim de diminuir o tamanho da amostra. As algas devem ser coletadas em recipientes com água no local da coleta, para que não desidratem até a volta para o laboratório. Ao retornar do campo, o material coletado deve ser preparado para a secagem, onde adquirirá a forma definitiva de armazenamento. Os ramos coletados devem ser manipulados com cuidado, para que seja possível a observação das suas formas e características próprias com melhor visibilidade. Pelo menos 2 folhas dos ramos devem ter o seu verso virado para cima, para a melhor observação dos poros. Cada espécie deve ser separada entre si por meio de papelões, que conferem maior rigidez à prensa e ao mesmo tempo permitem que o material fique arejado. Após separar as espécimes entre jornais e as espécies entre papelões, você vai colocar as prensas de madeira, uma de cada lado, de forma a cobrir os papelões como sanduíches. Em seguida, você vai amarrar com força utilizando o barbante. Caso não seja possível herborizar as espécies no dia da coleta, você pode armazená-las em sacos plásticos e guardá-las no freezer a aproximadamente 4 graus Celsius.
Os frutos denominados de frutos secos devem ser amarrados com elástico para evitar que se abram na estufa. Já os frutos com o pericarpo suculento devem ser acomodados em potes de vidro ou de plástico, fixados com álcool 70% e em seguida devem ser totalmente vedados. Feito isso, a prensa deve ser levada para a estufa a temperatura de 45 a 60 graus Celsius, onde vai permanecer de 3 a 7 dias, dependendo do tipo da amostra. Ao retirar o material da estufa, deve ser colocado para a esterilização em um freezer. Neste freezer ele vai ficar por mais 3 dias para que haja a total esterilização do material. Ao final disso, o material vai estar pronto para a costura. Você vai selecionar um dos ramos para que seja o ramo exposto na essicato. Você vai apoiar o ramo em cima da folha de papel e com auxílio de uma agulha você vai fazer furos para que possa passar o barbante. Você vai passar o barbante e amarrar os ramos junto à folha. Os frutos recém-herborizados você pode estar colocando em sacos plásticos e vedando-os. Para o armazenamento você pode estar utilizando de armários ou estantes. Você também pode estar organizando em ordem alfabética de família botânica. É importante lembrar de manter em temperatura baixa para que haja a maior preservação das essicatas. Obrigado pela atenção. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Você pode estar vendo mais sobre este assunto nas nossas referências aqui na descrição do vídeo.